Amém? Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre como quebrar uma rotina. Mesmo que você esteja no caminho certo, se você ficar parado, será atropelado. Então não basta você estar no caminho certo, você tem que estar sempre em movimento, sempre com uma atitude positiva. Pessoas de sucesso são pessoas de atitudes. Em Tiago capítulo 2 e versículo 17, diz assim, olha só: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Na vida, não basta apenas você acreditar, você precisa também fazer. Não é só discurso, tem que ter atitude. O que é uma rotina? Rotina é aquele ciclo vicioso de crenças que não deixam você crescer, que te sufocam, que fazem com que você fique fraco, sem forças e impossibilitado de fazer qualquer tarefa. Isso chama-se rotina. É aquela pessoa que assiste um filme sem querer assistir, só porque ela tem preguiça de ir lá no controle remoto, que ficou lá na mesa, e mudar o canal. É um tipo de prisão existencial, mental, que força a pessoa a viver uma vida de estagnação. O que motiva as pessoas a se mexerem? Vou dar 3 motivos aqui. O primeiro deles é a dor. A dor faz com que a gente se mexa. Nós não mudamos quando vemos a luz. Nós mudamos quando nós sentimos o calor e quando começa a queimar a nossa pele. É aí que a gente toma atitude de mudança. Ficamos desesperados. Lembra da história do filho pródigo? Ele pegou toda a parte da sua herança e gastou esse dinheiro até acabar. A Bíblia fala que ele teve que chegar no fundo do poço para tomar uma decisão. Olha só o que ele diz. A Bíblia fala: depois de ter gasto tudo, começou a passar fome, mas ninguém lhe dava nada. Caindo ele em si, atenção, ele disse: me levantarei e voltarei para a casa de meu pai. As pessoas raramente mudam até passarem necessidade, até ficarem desesperadas. A dor, ela tanto pode ser física como emocional. A dor física, por exemplo, é aquele dente que você fica protelando ir ao dentista 1 mês, 2 meses, até que a dor já não é mais suportável, aí você tem que tomar uma decisão. A dor te leva a se mexer da cadeira. O que é a dor emocional? É quando você cansa de ficar deprimido, depressivo, angustiado, e você vê que você está morrendo por dentro. Aí você toma uma decisão na tentativa de querer mudar. Provérbios 20, versículo 30 diz: um castigo severo que nos deixa com muitas dores, ajuda a vencer o mal e limpar a mente do pecado. Então, a primeira coisa que faz a gente mudar é o quê? A dor. A segunda, pressão. Outra coisa também leva a gente a se mexer é a pressão. A pressão nos leva a sair da rotina. É quando o médico chega para você e fala: você precisa perder 50 quilos em 1 ano ou 6 meses, senão você vai morrer. Aí a pessoa: uau, então eu tenho que me mexer.
É quando você recebe uma visita do seu chefe, e ele fala o seguinte para você: olha, você precisa melhorar a sua meta, senão eu vou ter que despedir você. Isso é pressão. Aí então a pessoa, por conta da pressão, ela se mexe, ela começa a agir. Dor e pressão são grandes motivadores, enquanto eles duram. Enquanto eles duram. O problema é que eles acabam. O problema é que, uma vez que a dor e a pressão diminuem, o homem volta aos velhos hábitos. Tudo como era antes. Às vezes, a pressão vem das circunstâncias. 1 Reis 17 fala sobre uma experiência que Elias, o profeta, viveu. Vou ler para vocês aqui, ó. Disse Deus para Elias: o riacho lhe fornecerá água para beber. Então Elias foi para o riacho de Querite, e lá ele ficou. Mas, algum tempo depois, o riacho secou. Então o Senhor disse a Elias: agora levante-se e vá, porque eu vou preparar uma viúva na cidade de Sarepta, que ela vai te sustentar daqui para frente. Então olha só, Elias, ele estava lá no riacho de Querite, porque Deus havia mandado ele ir para lá. Mas de repente o riacho secou, e ele teve que se levantar, se mexer, ir para outro lugar para ele sobreviver. Eu pergunto, isso já aconteceu na sua vida alguma vez? Do riacho secar, da fonte secar, e você ter que tomar uma decisão, fazer alguma coisa, se mexer, tomar uma atitude? Então isso é resultado de pressão das circunstâncias. E em terceiro lugar, o que nos faz nos mexer é a perspectiva. Paulo, quando estava indo para Damasco prender alguns cristãos, no caminho ele foi visitado em uma visão por Jesus, que ele então viu uma grande luz, Atos capítulo 9, e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele dia, Saulo teve uma perspectiva diferente da vida. De repente, ele brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra, ouviu uma voz e disse: quem és tu, Senhor? E então disse Deus: levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. A única motivação genuína dessas três que eu citei aqui é a perspectiva, porque a dor e a pressão são ótimas para resolver na hora, mas elas passam. Mas a perspectiva não passa. Se você tiver uma perspectiva correta, você sempre será uma pessoa motivada. Talvez é a razão pela qual muitas pessoas desistem, por falta de motivação errada. Para você ter uma motivação permanente, você precisa ter perspectiva de vida, conhecer o seu propósito. Alguém disse que quem não conhece o seu propósito não suporta os processos da vida. Agora, quando você sabe para onde você está indo, você sabe quem você é, você sabe quem te chamou, aí você passa por qualquer situação, seja ela qual for. Então, hoje de manhã, eu quero te ajudar aqui, apresentando 6 passos que vão te ajudar a você sair da vida de rotina. E está tudo na palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. A primeira atitude, assuma a responsabilidade. Diga assim, ó:
a responsabilidade é minha. Se você quer mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de culpar os outros, parar de projetar a sua responsabilidade nas outras pessoas. Há 3 atitudes que as pessoas normalmente tomam. Primeira, elas acusam alguém. Segunda, elas se defendem, contam uma historinha para se justificar. E a terceira atitude é quando as pessoas admitem sua responsabilidade e começam a fazer ações que vão gerar transformações. Então pare de contar histórias. Se alguém vier, por exemplo, perguntar para você por que as coisas não estão acontecendo, para de ficar contando história, porque quando você se pegar contando uma história, lembre-se que você está procrastinando. Assuma a responsabilidade e diga: sim, a culpa foi minha, mas eu vou levantar, eu vou tomar uma atitude e tudo vai mudar. Provérbios 28:13 diz: um homem que recusa admitir seus nunca será um vencedor, mas quem os confessa e deixa será perdoado. O primeiro passo para você quebrar a rotina é você assumir a responsabilidade, bater no peito e dizer: eu vou resolver esse problema. Não culpe ninguém. Assuma a culpa, a responsabilidade e tome uma decisão. Diga uma frase que eu sempre repito para mim mesmo: ninguém me deve nada. Jesus já me deu tudo. Então pare de ficar buscando reparações daqui e dali. Pare também de ficar reivindicando justiça própria. Isso só vai atrasar o processo e não vai levar você a lugar nenhum. Então, a primeira dica nessa manhã da palavra de Deus para você quebrar com esse ciclo de estagnação é assumir a responsabilidade, levantar-se e agir. Número 2, creia, eu posso mudar. Teve um presidente americano, o Obama, ele venceu as eleições com esse slogan: nós podemos. Esse era o slogan que ele usou, e levou uma nação inteira a crer que eles podiam. E esse é também o slogan que eu quero deixar para você hoje aqui: você pode. Você pode qualquer coisa. Lembra que nós dissemos aqui, antes de ministrar, eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho e eu posso tudo que está escrito aqui. Nunca deixe ninguém apontar o dedo para você e dizer: você não pode. Assuma a responsabilidade e creia de que você pode mudar. Todos nós podemos mudar, seja qual for a situação. Pare de dizer: eu não posso, e comece a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Isso vai requerer de você uma reprogramação mental, porque é do ser humano ficar sempre na defensiva. Quando você estiver diante de um dilema, onde você não sabe o que fazer, vai na fé, põe no piloto automático e diz: eu consigo, eu posso, eu vou mudar. A Bíblia fala em Romanos 12:2 que toda transformação começa na mente. Olha o que está escrito lá: mas transformem-se pela renovação da mente. Você precisa ter uma mentalidade de mudanças, uma mentalidade de grandeza, uma mentalidade de capacitação. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio, Moisés alegou dizendo que não podia. Eu não posso, eu não tenho mais entrada no palácio de Faraó, eu
cometi um crime há 40 anos atrás, lá no Egito, e não posso mais voltar lá. Eu não sei mais falar o idioma egípcio. Falou uma série de desculpas para Deus, mas Deus não aceitou nenhuma desculpa de Moisés. Assim também foi com Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, Jeremias disse: Senhor, chama outro, porque eu não dou conta, eu não passo de uma criança. Quando Deus chamou Gideão, Gideão falou assim: Senhor, a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o mais pobre e menor da minha família, eu acho que o Senhor deveria chamar outra pessoa. Deus falou assim: não, eu não me engano, é você mesmo, vai lá, vencedor, forte, guerreiro. É assim que você deve encarar a vida, não com um corpo mole, mas com uma forte convicção dentro do seu peito. Lembre-se dessa palavra aqui, ó, de Marcos 9, versículo 23, tudo é possível ao que crê. Eu creio nisso aí, e você? Então, eu pergunto, o que você gostaria de mudar na sua vida? Você sabia que é possível mudanças? Seja o que for, primeiro, aceite a responsabilidade. Segundo, acredite que pode ser mudado. Se você achar que não pode mudar, esqueça, não vai mudar. Número 3, defina o que você quer, aonde você quer chegar. Isso aqui parece tão óbvio, mas gente, isso aqui é a coisa mais importante que tem. Se você não escrever, você não vai fazer. Se você não registrar, você não vai conseguir alcançar. Se você não colocar na memória, no papel, na parede ou no quadro, seus alvos, propósitos e metas, dificilmente você vai alcançá-los. Você tem lá na sua casa o que as pessoas chamam hoje de mural dos sonhos. Qual que é o seu mural dos sonhos? Lá em casa tem. Lá tem as fotos que o Espírito Santo inspirou a gente a sonhar. Lá tem as imagens daquilo que a gente sonha um dia alcançar. Aquilo dali nos motiva. Aquilo dali nos fortalece a continuar trabalhando, continuar crendo, continuar declarando que isso vai se tornar realidade na nossa vida. Então, você escreve exatamente aquilo que você deseja mudar. Estão entendendo? Você escreve no papel aquilo que você quer que mude. Defina o que você quer que seja tirado, eliminado da sua vida. Você tem que anotar. Muitas pessoas subestimam esse ponto aqui. Apenas 5% das pessoas têm os seus objetivos escritos no papel. 5%. Não é à toa que apenas 5% das pessoas alcançam os seus objetivos quando uma vez traçados. Talvez não exista uma relação direta entre um fato e outro, mas com certeza você precisa anotar. Se você não anota, você esquece. Se você não anota, não é importante para você. Em Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: alguém que tem mente dividida e é instável em tudo quanto faz, não prospera. Então, se você tem uma mente dividida, hoje você está bem, amanhã você está mal, hoje você está lá em cima, amanhã lá embaixo, isto é ânimo dobre, alma dividida, coração instável. Agora, quando você tem um script para você seguir, independentemente das suas emoções, você vai seguir o script. Então, essa é outra importante informação para você quebrar a rotina. Escreva aonde eu quero chegar. Amém, pessoal? Número 4. Desista de esperar o dia perfeito. Se existe uma coisa que não existe, é dia perfeito.
Muitas pessoas ficam, não, eu estou esperando a hora certa, o momento certo, ideal, para eu tomar uma decisão, para eu fazer uma escolha. Isso é atraso de vida. Toda pessoa perfeccionista, ela falha exatamente aqui nesse quesito. Eu não vou mudar ainda, não chegou a hora, não é o momento certo. Até para a pessoa se converter, eu já ouvi muito isso, talvez você já ouviu. Não, quando chegar a minha hora, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Meu amigo, Jesus já morreu por você há 2000 anos, e você está ainda esperando a hora certa para você tomar uma decisão e entregar a sua vida a Ele. Sempre essas pessoas têm uma desculpa. Outro ditado popular: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então você não pode ficar esperando as condições perfeitas para você começar a agir. Vai com o que você tem, vai com a fé, vai com o que você tem nas suas mãos. Quando Deus chamou Moisés, voltando um pouquinho aqui na história, Deus perguntou para ele: Moisés, o que é isso aí que você tem nas suas mãos? Ele respondeu: é um cajado de pastor. E Deus falou para Moisés: então vai ser com esse cajado que você vai abrir o mar, e o povo vai ser liberto, com o que ele tinha, só aquilo. Então é com o que você tem que Deus ele vai te usar. Olha o que diz aqui em Eclesiastes 11, verso 4. Se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca plantará nada e nunca colherá nada. Alguns casais precisam ouvir isso aqui, na vida conjugal. Eles só são românticos quando estão de férias, mas no dia a dia é totalmente diferente. Por que será? Por que muitos também não têm mais tempo para ficar com os filhos? Porque estão ocupados demais com suas tarefas. Eu pretendo ir para a igreja, eu pretendo me converter, eu pretendo entregar minha vida para Jesus, quando eu conseguir resolver essas questões aqui do meu trabalho. É igual o jovem: não, quando eu passar no Enem eu vou para a igreja, eu preciso estudar. Aí passa no Enem, quando eu formar eu vou para a igreja, quando eu arrumar o primeiro emprego eu vou, quando eu me aposentar eu vou. Então a vida inteira protelando uma decisão que deveria ser tomada independentemente de qualquer coisa. O perfeccionismo nos paralisa. O perfeccionismo, ele inibe o nosso potencial. Outra frase forte aqui: feito é melhor do que perfeito. Amém? Feito é melhor do que perfeito. Se você quer se libertar da rotina que você se encontra, de estagnação, assuma a responsabilidade, acredite que pode mudar, esclareça para si mesmo aonde você quer chegar e não espere pelas circunstâncias perfeitas para você começar. Número 5. O corpo, gente, fala. O corpo é a coisa mais importante que a gente tem. Se você não consegue cuidar do seu corpo, você não consegue cuidar de nada. Se você não consegue dominar a sua língua, você não consegue governar nada. Se você não consegue controlar seu apetite, você sempre será uma pessoa emotiva, sentimental, temperamental e evasiva. O corpo humano é aquilo que Deus deixou para você cuidar. Então, a quinta orientação para você é essa daqui, exercite o corpo. 1 Timóteo 4 diz que o exercício físico tem valor. O exercício físico tem valor. A maioria das pessoas está cansada demais para fazer mudanças, porque fisicamente falando elas estão mesmo cansadas. Se você tem dificuldade para mudar de mentalidade, é sinal que você está cansado fisicamente, porque quando você tem um corpo cansado, automaticamente a sua mente também fica cansada. Agora, se você é uma pessoa que exercita bem o seu corpo, você então produz os hormônios que o próprio corpo exige, você sempre vai ter disponibilidade para enxergar as coisas.
por uma lente mais positiva, por uma lente mais bonita. Então, olha só, uma das razões porque as pessoas não conseguem organizar suas finanças, não conseguem cuidar do seu casamento, criar seus filhos, talvez seja porque elas não cuidam nem do seu próprio corpo. Lembra daquela passagem bíblica que diz o seguinte: se você não é capaz de amar a si mesmo, como é que você vai amar o próximo? Se você não ama nem a você mesmo, o que o próximo pode esperar de você? Nada. E se você não ama ao próximo, aquele que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Então tudo começa pelo seu corpo, em cuidar do seu corpo. Isso vai ter um reflexo natural nas suas decisões daqui para frente. Quando, por exemplo, um paciente, ele já está bom, o que o médico fala? Dá alta para ele. Porque o ambiente hospitalar, ele é necessário até certo ponto, mas depois a pessoa precisa ir para casa, ela precisa voltar à sua rotina natural da vida. Isso é algo que vai melhorar a recuperação. Então, quando a gente olha para o nosso corpo, por exemplo, lembre-se que Deus criou o seu corpo, Jesus comprou o seu corpo com um preço de sangue, e o Espírito Santo habita no seu corpo. Acho que isso é argumento suficiente para provar para você que o corpo é importante. Então, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, para para gastar energia, você precisa ter energia para gastar. Então, se você não tiver energia, você não vai mudar, você vai ficar nessa lenga-lenga, nessa rotina de estagnação, estacionado, vendo todo mundo crescer, todo mundo avançar, todo mundo prosperar, e você ficando para trás. Inclusive tem um versículo que é bom para as mães que têm filhos adolescentes, que é esse aqui, ó. Chega para o seu filho amanhã e fala assim: levante, arrume a sua cama e anda. Né? Levante, arrume a sua cama e anda. É só isso que está faltando para você. É você levantar, organizar a sua casa e começar a fazer. Assumir responsabilidade pela própria vida. Acreditar que as mudanças são possíveis. Esclarecer o que você quer, aonde você quer chegar. Escrever mesmo no papel. Não esperar pelas circunstâncias perfeitas. Cuidar do próprio corpo. São todas recomendações bíblicas para você romper a bolha. Você sair dessa cadeia de rotina que te prende, não deixa você prosperar, não deixa você avançar, não deixa você crescer. E por último, não menos importante, está aqui, ó, conselho prático. Manda brasa, comece hoje mesmo, apesar de amanhã ser o próximo dia útil, nunca deixe para segunda-feira uma mudança importante da sua vida. Toda vez que você disser, segunda-feira eu te pago, segunda-feira eu passo aí, segunda-feira eu começo, você está dizendo para si mesmo que você não vai começar, de que você não vai fazer. Se você realmente quer mudar, você decide e muda agora. Eu não vou esperar amanhã, eu vou fazer o que precisa ser feito hoje. Há 3 palavras que podem mudar a sua vida. Querem saber quais são as 3 palavras? Eu vou colocar aqui. Comece hoje mesmo. Essas 3 palavras são poderosas. Se você está precisando tomar uma decisão na sua vida e veio à igreja hoje para ouvir uma palavra, Deus está falando claramente com você através da minha vida.
Comece hoje mesmo uma mudança na sua vida, porque senão o tempo vai passar e nada vai acontecer. Mas se você tomar uma atitude hoje, você vai ver a sua vida mudar. A próxima referência bíblica está aqui no telão para você ler. Não fique orgulhoso das coisas que vai conseguir no futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por que então você fica fazendo planos para amanhã? Por que você fica marcando compromissos de mudanças para amanhã? Você nem sabe onde você vai estar amanhã. Faça o que precisa ser feito hoje. Essa é a tônica da palavra de Deus. A maior tragédia da vida, sabe qual é? É desperdiçar a vida. Essa é a maior tragédia. É você não viver a vida, é você passar a vida jogando com a barriga. É você passar a vida inteira procrastinando. É você passar a vida inteira jogando por outro dia. Isso é desperdiçar a vida. O que você precisa fazer para mudar? Sentir dor? Se sentir culpado? Estar debaixo de pressão? Ficar com medo? Tudo isso ajuda, mas não permanece. O riacho de Elias um dia secou, e ele precisou levantar e buscar recurso em outro lugar. Eu te pergunto nessa manhã, o seu riacho secou? E agora? O que você vai fazer? Você tem que levantar, você tem que buscar recurso em outro lugar. Você não pode ficar aí onde você está. Pessoas de sucesso, normalmente, já quebraram 1, 2, 3 vezes na vida, mas elas não ficaram prostradas, elas recomeçaram do zero, agora sabendo o que não deveriam fazer de novo. Então não importa quantas vezes você já recomeçou, o importante é você nunca desistir de recomeçar. As pessoas vencedoras são pessoas que têm uma carga de trabalho muito grande e também uma alta responsabilidade que tomam dia após dia. Não tenha medo de problema, não tenha medo de assumir responsabilidades, não tenha receio de firmar compromissos, porque é só isso que faz a gente crescer. Se você foge de problema, se você não tem coragem de assumir responsabilidade ou foge de compromissos, você está dizendo, em outras palavras, que está muito bem como está e não precisa de mudanças. O pior erro da vida é adiar compromisso com Deus. Tá, pessoal? Esse é o maior erro da vida. É você ficar enrolando Deus, enganando a si mesmo. 1 Reis 18, só mais essa referência aqui para vocês, diz o seguinte: por quanto tempo vocês vão ficar aí entre duas opiniões, sem se decidirem por uma delas? Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. Se Ele não é Deus, vai procurar a sua turma, vai procurar outro lugar, vai procurar um outro Deus para você seguir, mas você não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Disse Josué: vocês é que decidem a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa já decidimos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele foi grandemente usado quando ele tomou essa decisão. Enquanto que o povo ficava lá, né? Quem é o nosso Deus? É Baal? São os deuses do Egito? Ou é o Deus de Israel? Tomou uma decisão. Hoje,
2 Coríntios 6, 2. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Então, tome uma decisão hoje na sua vida, não amanhã. Então, faça a si mesmo essas 3 perguntas. Realmente, eu quero mudar de vida? Pergunte isso para si mesmo. Realmente, eu quero mudar de vida? Segunda, qual que é o plano que eu vou fazer para poder mudar de vida? Como é que eu vou fazer isso? E terceira, quando é que eu vou começar? São as 3 perguntas básicas para quem quer quebrar com os ciclos negativos de retrocesso na vida. E se você fizer isso, que você ouviu hoje de manhã, eu creio e declaro que você experimentará a verdadeira liberdade, de que você vai descobrir um potencial fabuloso que você nunca havia imaginado que tinha. Você vai começar também, como diz Isaías 1,19, a comer o melhor dessa terra. E também você vai alcançar o seu destino e se tornar a pessoa que Deus te criou para ser.